Na semana passada nós começamos uma nova série, agora no livro de Atos dos Apóstolos. E na ocasião, nós vimos que esse livro é uma obra histórica e confiável que foi produzida como o segundo volume de uma composição única pelo médico e evangelista Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo. E eu tenho para mim que Atos possui, quando comparados com o propósito de outros livros, um escopo grande de propósito. E isso pode ser mais claramente notado quando nós estudamos o que alguns estudiosos bíblicos escreveram sobre o livro. Ainda que com denominadores comuns, essas diferentes palavras desses autores, né, essas diferentes ênfases, a gente consegue ver. E eu queria mostrar algumas delas para você, começando com esse cara, Robert Wall. Ele diz: Atos funciona como uma ponte que conecta os evangelhos e as cartas em um relacionamento lógico que reflete o objetivo final do Novo Testamento, nutrir o discipulado cristão segundo o padrão de Jesus. Em outras palavras, segundo esse autor, Atos ele serve como uma parte didática, um conteúdo que preenche essa possível lacuna que haveria entre os evangelhos e as cartas, com o propósito que ele considera ter o Novo Testamento, discipular como Jesus discipula. Um outro teólogo, Luke Johnson, quando ele escreve sobre o propósito de Atos, ele destacou o seu papel explicativo para os novos crentes em Jesus, em especial os gentios. Vejam, Lucas Atos dirige-se ostensivamente a um público mais amplo na roupagem da literatura grega. O seu principal interesse é construir uma continuação da história bíblica para os crentes gentios, a fim de ajudá-los a enfrentar o profundo enigma gerado pela sua própria experiência recente. Ou seja, Atos, nesse caso, ele serve como um livro que explica para os gentios a chegada do Messias e a transformação pelo Evangelho que acontecia com os novos convertidos. Na semana passada eu apresentei esse aqui para vocês. O livro de Atos também é um relato da obra do Espírito Santo na igreja e por meio dela. O Evangelho de Lucas registra o que Jesus começou a fazer e a ensinar em seu corpo humano. E o livro de Atos nos conta o que Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio de seu corpo espiritual à igreja. E esse comentário ele enfatiza que Atos não tem como personagem principal o Espírito Santo, como alguns alegam, mas continua sendo Jesus, ainda que seus feitos sejam no poder do Espírito Santo por meio da igreja. David Peterson, autor de um dos comentários que eu mais uso para estudar Atos, ele concorda com a definição de Wisby, nesse papel, nesse destaque que Jesus tem como a instrumentalidade da igreja na obra de Lucas. Dá uma olhada. Concluo que o Senhor Jesus, que ascendeu aos céus, é a figura central da narrativa e que ele emprega a sua palavra e o seu espírito para promover o seu propósito através de agentes humanos no mundo. E essa frase, ou esse comentário, ela tem tudo que eu penso ser importante para englobar o propósito de Atos. Jesus como personagem principal, porque é isso que o texto bíblico revela. A palavra e o Espírito Santo como promotores da vontade de Deus na terra. E os humanos, especialmente os apóstolos naquela época, e nessa, eu e vocês que cremos como agentes da vontade divina aqui. Um outro propósito ou tema, como o autor escreve, ele enfatiza a palavra o tema de Atos não é nem a história da igreja, nem a atividade do Espírito, mas a expansão da palavra. O verdadeiro herói de Atos dos apóstolos é o Logos, a palavra. E aqui o autor ele usa a ambiguidade dessa palavra grega para enfatizar que tanto a Bíblia quanto Jesus é o ponto principal de Atos. E por fim, eu coloco o que William Barclay disse, e é um teólogo que ele se autodeclarou liberal. E ele diz o seguinte a respeito do propósito do livro de Atos. O grande objetivo de Lucas era mostrar a expansão do cristianismo, mostrar como aquela religião que começou num cantinho da Palestina havia chegado a Roma em pouco mais de 30 anos. Então a ênfase desse teólogo é o desenvolvimento geográfico do cristianismo. Então percebam que definir um propósito para Atos vai depender muito dos pressupostos que os autores têm, os valores que eles destacam dentro da literatura de Lucas, do Novo Testamento e também da Bíblia. Eu gosto de pensar, e longe de mim querer ter a melhor definição,
mas eu acredito que eu tenho uma boa delimitação do propósito de Atos dos Apóstolos. Eu coloco desse jeito: incentivar a igreja do Senhor Jesus a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. E para que esse propósito seja um pouquinho mais pessoal para nós aqui, eu prefiro escrever ele desse jeito: incentivar-nos, enquanto igreja do Senhor Jesus, a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. E eu acredito, como inclusive veremos hoje mais uma vez, que Atos pode mudar a nossa atitude quanto ao que pensamos sobre evangelização. Eu penso que Atos pode nos ajudar a ter uma mentalidade mais bíblica sobre o propósito pelo qual Deus, na sua misericórdia, nos salvou e nos deixou por um tempo extra aqui na terra. Ele não nos salvou e já levou a gente para o céu. Ele quer nos usar para uma missão. E no livro de Atos, essa missão é claramente declarada no trecho que a gente vai estudar hoje. Agora, eu não tenho dúvidas que essa missão se torna impossível quando nós não conhecemos o Evangelho, não temos capacidade para exercer essa missão e tampouco a motivação correta, que em última análise satisfaz a nossa alma, satisfaz os mais profundos desejos do nosso coração. Por isso, meu desejo com vocês hoje é contemplar o conhecimento, a capacitação e a motivação que nós devemos ter nessa responsabilidade de proclamar o Evangelho. Então eu queria orar com vocês. Senhor, por favor, nos ajude para que esse trecho seja muito claro, para demonstrar para nós o quanto devemos conhecer, o quanto devemos ser capacitados e a nossa motivação para fazer essa missão que o Senhor nos deu. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. No trecho de hoje, nós temos registradas as últimas palavras e as últimas ações de Cristo antes dele subir aos céus, ou como geralmente nós dizemos, antes da ascensão de Jesus. E os 12 discípulos, que agora eram 11 por causa da morte de um deles, de Judas Iscariotes, eles já tinham passado cerca de 3 anos e meio com Jesus antes da sua crucificação, e Cristo dessa vez, ou eles mesmos, os apóstolos, passariam suas últimas semanas na terra com Jesus. Em Atos 1:3, nós lemos: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. No texto grego, a expressão provas indiscutíveis, que na nova versão linguagem de hoje é dito sem deixar dúvida nenhuma, ela vem de uma palavra grega que ela só é usada no Novo Testamento inteiro, somente aqui, uma única vez. E ela significa uma evidência lógica, uma confirmação dos fatos. Ou seja, eram provas concretas. E Lucas, ele não cita quais foram essas provas aqui, porque ele já tinha falado a respeito delas no final do seu evangelho, no seu primeiro volume. Lá no capítulo 24, quando ele, por exemplo, narra a respeito dos discípulos que foram junto com Jesus para Emaús. Ou quando ele fala para Pedro, no capítulo 24, versículo 34, ou para os demais discípulos, dos versículos 36 a 43. E essas provas seguramente influenciaram na transformação de apóstolos medrosos e céticos para corajosos e poderosos na pregação do evangelho do reino de Deus. E é importante destacar que os discípulos foram testemunhas de que Jesus estava vivo, de que ele havia ressurgido, porque isso era um pré-requisito na função que aqueles homens serviam e serviriam como apóstolos, ou seja, como embaixadores de Jesus. Não será alvo do nosso estudo de hoje, mas ainda no capítulo 1, eles vão escolher um substituto para Judas Iscariotes. E um pré-requisito para os candidatos para essa vaga de apóstolo é que esses candidatos fossem testemunhas da ressurreição de Cristo. E nós sabemos que nesses 40 dias Jesus ele não esteve com esse grupo 24 horas por dia, mas sim numa ida e vinda constante, que foi mais do que suficiente para que nenhum deles tivesse dúvidas de que aquele cara era realmente Jesus e ele estava vivo. E durante esse tempo de 40 dias, o que Jesus fez está muito claro. Eu tenho aqui para vocês, geralmente é a nova versão internacional.
E aqui diz, falando-lhes acerca do reino de Deus. E essa é uma expressão que contempla a soberania de Deus, inclusive as suas regras, a esfera de salvação, quanto também o tempo milenar, quando Jesus, durante 1000 anos, ele reinará. E isso acontecerá na sua próxima vinda, no momento da história que nenhum de nós aqui sabe, e nem mesmo os apóstolos sabiam, como daqui a pouco nós veremos. E é notório pensar que sobre tudo que Jesus poderia ter falado naqueles seus últimos dias, ele decidiu justamente dar sequência em instruí-los sobre o reino de Deus. Esse não era um assunto ou um tema novo para eles. Mesmo assim, Jesus usou do pouco tempo que ainda tinha, e isso nos faz pensar ainda mais sobre a importância desse assunto, para continuar ensinando sobre o reino de Deus. Os evangelhos deixam isso bem claro, que Jesus já ensinava sobre isso. A começar por Mateus, e esse é só uma amostra do evangelho de Mateus, a gente vê no capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. O reino de Deus já era um assunto que Jesus pregava nas sinagogas de Israel. Aliás, isso é só por curiosidade por enquanto, porque quando você for ler Mateus, uma expressão mais comum não é nem o reino de Deus, mas é o reino dos céus. E talvez isso por causa da sensibilidade que o público de Mateus tinha quanto ao assunto. Era um público majoritariamente de judeus. Em Marcos capítulo 1, nós vemos, o tempo é chegado, dizia ele, Jesus, o reino de Deus está próximo. Então, de novo, a pregação de Jesus era sobre o quê? Acerca do reino de Deus. E no Evangelho de João, num dos diálogos mais conhecidos, mais famosos, que é quando ele conversa com Nicodemos, nós encontramos algo bem no começo dessa conversa. Digo-lhe a verdade, falando para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então era necessário que os discípulos de Jesus fossem mestres na matéria reino de Deus. Por quê? Porque esse assunto é o pré-requisito para a pregação que eles fariam, para o testemunho que eles dariam. E por isso esse foi um tema que Jesus ensinou tanto antes da ressurreição, como também depois. De novo, pense na importância que Jesus deu a isso. Beto, quando o Heitor estiver indo para a faculdade, vamos supor que ele está indo para uma faculdade que fica a 3.000 quilômetros daqui, e você tem uma semana para instruí-lo sobre isso. Você vai gastar tempo com ele sobre coisas quais? As mais importantes, seguramente. Para prepará-lo para a tarefa que ele tem para frente. Se você sabe que você tem um tempo ilimitado, um tempo limitado, um tempo curto, você não vai gastá-lo com outra coisa senão o essencial, o mais importante. E o reino de Deus é o que os apóstolos pregaram, é o que nós devemos conhecer para, como eles, também pregar, também ensinar. Afinal de contas, como pregaremos algo que nós não conhecemos? Se você não estudar a Bíblia, se eu não estudar a Bíblia, nós nunca chegaremos na melhor versão que nós poderíamos ser para cumprir com a missão que é da igreja e que eu e vocês fazemos parte por termos crido em Cristo. E nós somos um time. Se você não está cumprindo com a sua parte nesse time, entenda, todo o time está sofrendo com isso. E eu aqui usei primeiro a palavra time, mas a Bíblia, ela usa palavras que trazem ainda melhor a ideia de união que nós temos. Ela não fala de time, ela fala que nós somos uma família. A nossa luta não é um campeonato de futebol para ter um troféu no final, mas é por um legado. E no nosso legado, é o legado de deixar bem claro para todos os povos de todas as gerações que existe um Criador que também é o nosso Salvador. Nós ensinamos que quem crê em Jesus é salvo das consequências dos seus erros, de seus pecados. Quem não crê nele, a Bíblia diz, está condenado. Todos podem entrar no reino de Deus, desde que creia no Rei deste reino, Jesus Cristo. Ele não só morreu, como ele também ressuscitou,
provando que nele nós podemos confiar. Afinal de contas, quem é capaz de dizer que vai morrer e depois ressuscitar? E isso realmente acontece? Não podemos faltar com conhecimento, mas conhecimento não é tudo. Sem capacitação, o nosso conhecimento ele tem pouco valor. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, nós lemos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus deu uma ordem muito clara para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém. Por quê? Porque havia uma promessa. Um batismo diferente de como foi o batismo de João Batista e todos os nossos batismos feitos na água. Porque seria um batismo diferente, um batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Seria um mergulho. E desculpe-me aqueles aqui que foram batizados com pouca água, mas batizado tem a ideia de muita água. É a imersão no Espírito Santo, que inauguraria uma nova fase da história redentora. Uma fase em que o reino de Deus se manifesta especialmente por meio da igreja. Instituição que Deus usa para que o evangelho seja pregado e os salvos de todo canto do mundo sejam transformados. Essa promessa era o que cada crente no Senhor Jesus Cristo precisava e ainda precisa para estar capacitado à missão que nós temos. No começo do versículo 8 nós lemos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E esse poder que os discípulos de Jesus daquela época receberiam, assim como é o poder que os discípulos de Jesus dessa época também recebem. Tanto eles quanto nós precisamos de capacitação para pregar o Evangelho, com coragem, com ousadia, com sabedoria, com amor, com justiça, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. É verdade, para que ninguém confunda aqui, é verdade que não faremos tudo que os apóstolos fizeram, porque eles foram escolhidos como pilares para que em cima do trabalho deles nós dessemos sequência. Nós não somos os pilares da igreja. Eles foram usados por Deus de forma única, no momento único da história. Mas o mesmo Espírito que habitou neles também habita em nós. E para deixar bem claro, em nós eu me refiro a cada um de nós que creu em Cristo. Agora, por serem judeus, os discípulos, eles tinham algum conhecimento, talvez um bom conhecimento do Antigo Testamento. E eles podiam não sabê-lo perfeitamente, não conheciam perfeitamente o Antigo Testamento, mas eles sabiam o suficiente para associar esse vindouro batismo do Espírito Santo com os dias que o Messias reinaria, como ensina o Antigo Testamento. E muito provavelmente por essa razão é que eles perguntaram para Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ao contrário do que alguns poderiam pensar, essa foi uma ótima pergunta. Ela apresenta a expectativa que os apóstolos tinham e possivelmente a motivação que eles tinham. E uma pergunta que associava o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento era que eles estavam também ali ouvindo do próprio Senhor a respeito dessas coisas, experimentando naquele tempo. A expectativa deles quanto a Jesus ser o herói de Israel, ela não via cessado. Não era aquele o momento dele servir como redentor de Israel e livrar a nação judaica da opressão romana. Não era essa a redenção que ele trouxe a Israel daquele tempo. E até por isso Jesus responde: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Percebam então que Jesus ele não nega a expectativa que eles tinham de que haveria um reino terrestre. A compreensão dos discípulos não estava errada. Um dia Jesus reinará aqui na terra.
O que eles foram corrigidos, ou no que eles estavam errados, era na questão do tempo, do quando, do tempo que isso aconteceria. Jesus está dizendo, não é da sua conta quando o Pai fará isso. Eu não sei se vocês estão cientes disso, de uma noção de quantas pessoas na história já tentaram predizer a data da vinda de Jesus Cristo. E estudando esse texto, eu também não sabia, mas é uma lista com dezenas de nomes de pessoas que já tentaram colocar uma data. E a Bíblia é tão clara em dizer que esse dia ninguém sabe. Aliás, algumas dessas pessoas elas ainda são consideradas profetas em denominações supostamente cristãs. E, no entanto, erros assim, a Bíblia ela é inegociável. Se nós estivéssemos na época do Antigo Testamento, o que aconteceria com essas pessoas? Seriam apedrejadas. Mas assim como muitas outras coisas ruins do nosso tempo, esses erros se tornaram toleráveis, negociáveis. Mas quem conhece as Escrituras sabe que isso é uma marca de um falso profeta. Pessoas falsamente predizem a volta de Cristo por diferentes motivações, assim como pregam a Bíblia por diferentes motivações. Algumas fazem isso buscando o status de líder ou de reconhecimento. Outras fazem em busca do possível dinheiro que podem receber se elas souberem enganar o público que ela tem, especialmente se o público que ela tem foi tão ganancioso quanto ela. Algumas pessoas pregam por amor a Deus. Há pessoas que pregam por misericórdia, dizendo, se não for eu quem pregar o evangelho para aquelas pessoas, elas podem ir para o inferno. Algumas pregam pela consciência que Deus mandou nós pregarmos, e ainda que isso não soe romântico, o servo fiel vai obedecer, porque de fato, Deus não deu uma sugestão para a gente, foi uma ordem. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não há outra saída senão obedecer e ser testemunha de Cristo. Aos discípulos daquela época, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, que para nós hoje não é bem uma figura de linguagem, mas funciona como um princípio. Paulo Afonso, Bahia, Sertão, os confins da terra. E percebam, olhem para o slide, olhem para o versículo. Não é um favor que Deus está pedindo. Não é uma sugestão. Não é uma dica. É uma ordem. Igreja Batista Fonte, você será minha testemunha. Aqui, acolá, lá distante. Eu acho muito interessante perceber que em Filipenses capítulo 1, Paulo fala de algumas pessoas com motivações erradas para pregar Cristo. Mas ele tolera que essas pessoas preguem, apesar das suas motivações erradas. Vejam, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Percebam a ênfase de Paulo, o importante é que Cristo seja pregado. E uma observação aqui, não é que isso seja válido e totalmente certo, e a gente vai festejar porque as pessoas estão com motivação errada pregando Cristo. Não é isso que ele está ensinando. Ele estava preso. E ele não podia ter a liberdade que tinha para pregar, mas ele sabia que pessoas queriam fazer melhor do que ele.
e num tom de rivalidade estavam pregando a Cristo, com motivações erradas, mas estavam pregando Cristo. E para ele isso era tolerável. E interessante que nessa mesma carta, o que não é tolerável, ele escreve no capítulo 3. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Alguns estavam deturpando a mensagem, e essa é a turma da falsa circuncisão. Essa é a turma da dilaceração. E aqui a tolerância é zero. Existe um reino a ser pregado. Existe uma boa nova para ser anunciado. E ela deve ser o que a Bíblia nos ensina. Claro, nossa motivação deve ser tão pura quanto é pura a mensagem bíblica do reino de Deus. Mas ela nunca pode fugir de fidelidade e obediência. É aquilo que a Bíblia nos ensina. A verdade é que eu e vocês não temos a desculpa de dizer: hoje eu não estou afim. Você não tem a liberdade de dizer que não quer fazer isso. Deus é Senhor sobre todos. E o seu desejo, o desejo de Deus, ele deve ser cumprido. Pense um pouquinho com essas perguntas. O que tem lhe impedido de evangelizar? Quais têm sido os obstáculos para que você faça isso? Ou quais são as suas justificativas para não fazer isso? Ou vocês já pensaram nas motivações que eu tenho para nós evangelizarmos? Talvez a pergunta que mais cutuca na igreja é: quantas pessoas você claramente falou do reino de Deus ou falou do evangelho nos últimos 15 dias? Nos últimos 30 dias? Nos últimos 60 dias? No último semestre? No último ano? É impressionante a variedade de pregações que existem nas ditas igrejas cristãs. Basta uma rápida visita na internet e você percebe isso. Pouco se ensina sobre o reino de Deus. Pouco se fala do evangelho segundo a Bíblia. As boas novas têm sido o quê? Prosperidade, cura de doenças, fazer milagres, falar em línguas estranhas, quebrar maldições. Uma roupagem cristã, mas ainda ela não é o reino de Deus, é quando as mensagens se concentram na moralidade, em apontar como nós deveríamos proceder, sem entender o porquê deveríamos proceder de uma forma ou de outra. É um reino bonito, mas sem um rei poderoso e capaz de nos transformar de dentro para fora. E isso é um bom exemplo de quando negligenciamos a capacitação de Deus e acreditamos que conhecer o certo do errado é todo o alimento que nós precisamos. Ah, já fui na igreja, já sei que mentir é errado, falar a verdade é certo. Não basta. Isso é importante, mas não basta. Conhecimento é importantíssimo, mas o verdadeiro conhecimento, ele não aponta para a autossuficiência. Veja, João, ou Jesus ensinando, ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que seja boa, que preste. Ainda que você tenha a perspectiva de que ter ajudado alguém, ter dado alguma coisa para alguém, se você não ter uma perspectiva que leve as suas ações para Deus, a consciência de que Ele está presente e que está te ajudando e que está fazendo por meio de você, não é esse o propósito de Deus. O verdadeiro conhecimento, ele nos encoraja a confiar em Deus, deixar nas mãos dele o que só Ele pode fazer. Ao mesmo tempo, o verdadeiro conhecimento nos aponta para a direção que devemos seguir e o quanto as nossas mãos e os nossos lábios precisam produzir.
O nosso trabalho, por exemplo, quando se trata de evangelização, e eu sei que vocês, muitos sabem disso, mas isso é importante chover no molhado, não é convencer as pessoas, mas semear o evangelho, anunciar o reino de Deus. Convencimento é obra do Espírito Santo. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa capacitação que recebemos da parte de Deus não é algo que nós buscamos, ela é um compromisso do próprio Deus conosco, que soberanamente decidiu nos dar para que nós cumpríssemos com a missão de testemunhar aqui, acolá e ainda mais longe. De testemunhar do quê? Do reino de Deus. Ser capaz de fazer isso não é uma técnica. Nós não nos tornamos capazes, por exemplo, pela imposição de mãos. Essa capacitação nem é algo que nós pedimos. De novo, ela é um cumprimento da promessa de Deus. Ele falou, eu vou mandar para vocês, vocês vão receber o poder do céu. Ninguém chegou, Senhor, me manda o Espírito Santo e me capacita. Ele sabe a missão que nós temos. Inclusive, Ele também sabe que uma boa motivação nos ajuda. E o Espírito Santo serve para que a nossa motivação seja, no mínimo, de obediência. Porque sem Ele, nós também somos incapazes de fazer o que Deus quer que nós façamos. E Ele quer que nós sejamos testemunhas fiéis de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem que um dia nós estaremos junto com uma multidão de pessoas. A Bíblia diz ser de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E sabe o que a gente vai fazer nessa ocasião? Apocalipse 7:10 diz que nós estaremos clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Já pensou? Nessa multidão de pessoas, você se encontrar com fulano ou cicrano, para quem você um dia pregou o Evangelho? Eu vou amar ver as pessoas que estão lá, porque um dia eu fui usado por Deus para pregar a salvação em Jesus Cristo. Eu vou amar ser relembrado da graça de Deus em me usar para que amigos, parentes, colegas e talvez pessoas que eu pouco conheci ou nada conheci, se achegaram ao céu, porque ouviram da mensagem do reino de Deus, do evangelho que um dia eu disse. E elas, pela fé, começaram a desfrutar eternamente da presença de Deus. Já pensaram nisso? No céu, nessa multidão, eu vou encontrar o Felipe, o Daniel, o Rafael e tantas outras pessoas que há quase 30 anos investiram tempo para estar comigo e tiveram coragem de falar do reino de Deus, dessas boas novas, que demorou cerca de 3 anos desde a primeira vez que eu escutei a respeito dela, para então eu crer, para então eu depositar a fé. Pessoas que um dia mostraram para mim que havia um outro reino. Um reino que naquela época não fazia parte. Mas Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu gostaria de terminar esse nosso tempo com um desafio. Eu queria que na saída, se você aceitar esse desafio, eu vou deixar lá com quem está responsável pela recepção um papelzinho que tem espaço para você colocar 3 nomes. Que você pensasse em 3 nomes para que nos próximos 30 dias você se comprometesse a falar do Evangelho para essa pessoa. É um papel que é isso, ela vai ser um lembrete para você, de que essas 3 pessoas você vai falar do Evangelho. Eu acho que também vai ser um bom lembrete para que você, com alguma frequência, ao olhar para aquele papelzinho, você ore por aquelas 3 pessoas. Ou ore por si mesmo, para que na capacidade que você já tem,
se você já creu em Cristo, você fale para aquelas pessoas. Talvez porque você ama essas pessoas, talvez porque você acredita que essas pessoas sejam influentes na sociedade, elas podem de alguma forma mudar o rumo das coisas, ainda que sem ingenuidade, gente. Isso acontece por causa do poder do Senhor. Enfim, 3 nomes para que nos próximos 30 dias você intencionalmente esteja com essas pessoas e fale do Evangelho. Não pegue esse papelzinho se esse desafio é muito difícil para você. Ou você fica com uma flexibilidade. Quando pegar esse papelzinho, você diz para si mesmo, eu não vou conseguir em 30 dias, mas eu vou fazer isso em 50 dias. Que nós sejamos fiéis ao Senhor, em olhar para a palavra dele e saber que o tempo que ainda nós temos aqui não serve meramente para que sejamos ou conheçamos a felicidade, mas para que nós sejamos fiéis àquilo que o Senhor pediu. E claramente, no texto que nós temos hoje, ele ordenou para que nós pregássemos o reino de Deus. Senhor, nos ajude. Nos ajude a termos o conhecimento pela Tua palavra, para saber o que falar, para saber o que anunciar. E se um dia nós cremos, de fato nós sabemos o mínimo. E que isso, Pai, seja o suficiente, ou pelo menos o suficiente, mas que nós não estejamos contentes e conheçamos mais a Tua palavra e a Tua vontade, para que nós façamos isso, Pai, pregar a respeito do reino de Deus a outras pessoas com uma habilidade, com uma capacitação que vem do próprio Senhor, por causa do Espírito Santo que nós temos. E que essa ação, Pai, a nossa obediência, seja a nossa motivação mais básica, mas também por gratidão ao que o Senhor fez por nós, por um sentimento de urgência, sabendo que o Senhor Jesus volta e a gente não sabe a data. Nos ajude, Senhor, a como igreja realmente pregarmos do Evangelho, a realmente falarmos disso para as outras pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, e deixar que o Senhor faça a transformação que é necessária em cada um dos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.